Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um Ponto de Prosa, isso mesmo, transmitido ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram. E você acompanha também os cortes ao longo da semana pelo WhatsApp e, claro, pelas plataformas digitais. Então curta, comente e compartilhe. Hoje um episódio especial, nós vamos falar sobre abelhas, isso mesmo, a importância das abelhas não só na natureza, no meio ambiente, mas na manutenção da vida na Terra. Então, se você quer acompanhar os cortes do Prosa aí ao longo da semana, basta agendar o número 65996817076. E hoje, pela primeira vez, depois do início da primeira temporada e agora iniciando a segunda temporada do Ponto de Prosa, estamos fazendo sem a máscara, isso mesmo. Com o distanciamento que pede, né? Que as leis aí inclusive nos pedem. E também todos aqui presentes já estão, pelo menos com a primeira dose, vacinados. É isso mesmo. Este programa é um oferecimento de Weidson Cardoso Live Filmes. Se você quer então contratar este serviço, entre em contato pelo 65999015454, eternizando os seus melhores momentos. Muito bem, vamos em frente. Pessoal, o papel das abelhas é fundamental para a manutenção da vida na Terra. Não sei se você já sabia disso. Nós escolhemos este tema devido a essa importância. 3 pontos-chave definem a importância das abelhas para o meio ambiente. O primeiro é sua função na alimentação do planeta. De acordo com os dados da ONG americana World Bee Day, uma das maiores organizações de defesa das abelhas, elas são responsáveis pela polinização de quase 3/4 das plantas que produzem 90% dos alimentos no mundo. Isso mesmo, 1/3 da população mundial de alimentos depende, a cada 3 colheradas de comida, uma depende da polinização das abelhas. Isso sem levar em consideração toda a produção de mel, que serve não apenas para o consumo alimentício, mas para a preparação de remédios e cosméticos. O segundo ponto diz respeito à sustentabilidade agrícola. O pólen nada mais é do que um pequeno grão encontrado nas flores. São produzidos pelo sistema de reprodução das plantas. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, esclarece que as abelhas, ao pousar de flor em flor, usam os muitos pelos que possuem em seu corpo para coletar o pólen, que elas transportam depois para as outras flores. Com essa ação, as abelhas misturam o material genético das plantas, garantindo uma maior variabilidade e possivelmente maior resistência contra pragas e outros insetos predadores. A polinização cruzada eficaz é importante para os agricultores, pequenos ou grandes. E o terceiro ponto é o simples fato de que as abelhas estão ligadas à manutenção da biodiversidade. Se as abelhas sumissem do dia para a noite, seria muito provável que os ecossistemas da Terra entrariam em colapso rapidamente. De acordo com a Associação Brasileira das Abelhas, as abelhas são animais extremamente sensíveis às mudanças de ambiente e temperatura. Elas são, portanto, indicadores da biodiversidade, que além de serem as maiores polinizadoras do mundo, são formas de ficar de olho na saúde do planeta, tá? Esse conteúdo foi retirado do site guiadoestudante.abril.com.br. Você pode acessar lá e conferir. E claro, hoje nós temos 2 feras no assunto. Eu quero já falar dele, que tem 25 anos de aviação, 21 safras agrícolas, 18 mil horas de voo, é especialista em combate de incêndios florestais com aeronave agrícola e especialista em segurança de voo. Eu estou falando do comandante Antônio Carlos, que hoje acompanha essa entrevista maravilhosa aqui com vocês. Comandante Antônio, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite nosso. Obrigado, Jorge. Olá a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui. Queria parabenizar você por esse excelente programa aí, sempre com conteúdo que agrega muito. Bacana. Essa é a nossa intenção, né, comandante? Enquanto a gente vê aí algumas áreas que pendem para polêmica, né, a gente pende para o conhecimento. A ideia nossa é essa, é levar conhecimento para todos. Conscientizar a população é a melhor saída sempre, né? Com certeza, é o que nós fazemos. E ela, que é técnica em agropecuária, estudou melhoramento genético em abelhas, estudou também com o professor Pompílio Vieira de Souza,
que é considerado o papa da apicultura brasileira. Foi criadora e coordenadora do programa Vitamel no município de Sorriso, Mato Grosso, tá? Após muito estudo, coleta de dados, análises, ela desenvolveu o método Recuo, que trabalha na produção de mel com abelhas africanizadas. A gente vai saber bastante sobre isso hoje. Desenvolve atualmente o trabalho do método Recuo com os indígenas do Médio Xingu. São 6 etnias com mais de 36 aldeias e uma área de 548 mil hectares. Capacitação, geração de renda, preservação do meio ambiente e cuidado com as gerações futuras. Professora Clarice Saueresig, muito obrigado, para nós é uma honra poder tê-la aqui no Ponto de Prosa. Nossa, estou encantada de estar aqui em Lucas, né? E obrigado pelo convite. Que é isso, nós que agradecemos, professora. Essa importância das abelhas, eu acredito que muitas pessoas até saibam, né? Mas muitas ainda não têm noção do quanto as abelhas são importantes. E por isso que nós escolhemos esse tema, né? E a professora trabalha com abelhas já há um bom tempo, né? Eu estou sabendo há pouco tempo que as abelhas têm toda essa importância para o meio ambiente e para a vida na Terra. Mas o que motivou a professora, o que mexeu, né, com a senhora para poder desenvolver esse trabalho e dedicar a sua vida à apicultura? Na verdade, né, o meu trabalho é gado. Quando eu comecei há uns 24 anos, 25 anos atrás, a tender para a abelha, eu já fui para o lado genético. E aí eu me encantei. Me encantei porque nós tínhamos uma genética fantástica. Sim. A nossa híbrica, a Apis híbrica nossa, essa mistura tornou-se uma das abelhas mais fortes do planeta. E isso acaba encantando. Você conhece a agressividade, sim, mas você toma o conhecimento de que, caso haja um colapso, a única abelha que poderia sobreviver era essa. É essa, porque no Brasil, até em conversa anterior, né? No Brasil não haviam abelhas, né, professora? Não. Haviam abelhas pequenininhas. Simplesmente nós tínhamos as abelhas nativas, né? Uhum. Nativas, que são chamadas de abelhas menopone, abelhas sem ferrão. Em 1839, o padre Antônio Carneiro trouxe a primeira quantidade de abelha, trouxe a abelha italiana para o Brasil para ver o mel, o clero e as velas. As velas eram feitas de cera de abelha. Tivemos problemas já no passado com doenças, certo, atingindo, acabando, exterminando apiários. Então tentou-se fazer um híbrido mais forte. Certo. Em 1956 foi trazido a abelha africanizada. Certo. Com essa cruza nós tivemos um híbrido extremamente resistente. E mais agressiva também, né? E infelizmente, pela agressividade dela, causou-se uma polêmica muito grande na época. E impediu que os produtores enxergassem a vantagem de ter esse híbrido. Então, se perdeu material, se perdeu informação, não foi trabalhado a abelha africanizada, não foi entendido a agressividade, foi investido em macacão, sim, melhoramentos de EPI e não em conhecimento do animal que você estava trabalhando. E isso me encantou, quando eu vi que eu teria condições de desenvolver um trabalho e parar essa agressividade, aí eu passei a viver em torno disso. Que bacana, que eram essas abelhas que ninguém queria trabalhar com elas, porque o investimento em EPI também não é barato, né? Não. Também não é barato. Bacana. Comandante Antônio, o comandante está presente hoje. Eu agradeci muito ter trazido aqui a professora Clarice. E assim, o que o nosso público quer saber é qual a relação da aviação agrícola com a apicultura. Né? O que tem uma coisa a ver com a outra? A gente sabe que alguma coisa tem a ver, mas por favor, fala para nós. Sempre foi uma relação meia diferente, né? Os apicultores mais leigos, que não conhecem um pouco de manejo,
geralmente associavam a mortandade de abelha com aviação agrícola, né? E Por causa do defensivo. por causa do defensivo, mas e aí a gente procurou conhecer mais sobre o tema e aí acabei conhecendo a professora Clarice, fiquei encantada com o conhecimento dela e aí juntos aí estamos fazendo uma série de estudos para ver que tipo de doença que está acontecendo na região e como a professora pode passar esse conhecimento para estar ajudando os apicultores a cuidar de suas abelhas, não deixar que elas morram e evitar essa picuinha que existia entre a aviação agrícola e os apicultores, né? Sim. A nossa ideia é criar uma harmonia aí, que as duas atividades são de extrema importância e a gente precisa coexistir de forma harmônica para produzir alimentos, né? E nada melhor que o conhecimento. O conhecimento traz harmonia. Que bacana. Quer dizer, onde há uma aplicação com um avião agrícola, não necessariamente não se pode ter abelhas ali próximo, né, comandante? De forma alguma. A gente acabou fazendo um estudo num aluno da professora. Ele cria abelhas e a gente foi coletar mel, fomos colher mel, a 50 metros de uma grande plantação de algodão, em Sorriso. Certo. Então foi registrado isso aí para provar que não tem nada associado à mortandade de abelha com o uso de aviões para aplicar insumos, né? Entendi. Quando a gente faz essa associação, as pessoas costumam ir para o lado mais fácil, né? Sempre. O pessoal ouve as coisas, não, é tal coisa, e não entra a se aprofundar no tema para entender como que funciona. E esse ano mesmo aconteceu em Sorriso, um apicultor, começou a morrer as abelhas dele, e ele veio falar para mim, né? Olha, acho que você matou minhas abelhas. Eu falei, por favor, você deixa a gente coletar as tuas abelhas aí e vamos fazer. O produtor falou isso. O apicultor. O apicultor. Eu me propus a coletar as abelhas mortas dele, fazer uma análise e vi que tinha morrido. Certo. E aí ele não quis, né? Falou, não, deixa para lá. Eu falei, não tem como deixar para lá. A gente precisa quebrar esses tabus, a gente precisa ir a fundo. Né? A aviação não quer, de forma alguma, estar prejudicando o meio ambiente. Pelo contrário, desde a utilização de água, nós usamos aí 10 vezes menos água potável para fazer o trabalho que um trator faz, um propelido faz. Então, ecologicamente, a aviação está sempre preocupada. A aviação, seguindo os padrões, consegue o ISO 9002 em qualidade. Então, nós estamos anos à frente da aplicação terrestre e não podemos deixar que esses mal-entendidos aí venham atrapalhar manchar a nossa imagem aí de ecologistas, né? Com certeza, com certeza. Importante essa participação. Fiquei muito feliz quando a professora e o comandante aceitaram o convite. E a professora, a experiência dela vem de longe, né, em relação a isso. Foi aluna do professor Pompílio Vieira de Souza, até me corrija, ele é considerado o papa da apicultura, né? Professora, acho que é importante a gente mencionar o senhor Pompílio. Ele já faleceu, mas ele deixou um legado. O que a professora aprendeu com ele, o que leva consigo do professor Pompílio? Na verdade, Pompílio me mandou uma foto uma vez. E falou assim, professora, me diz o que está errado nessa foto. Aí eu olhei a foto, tinha uns caras, né, com umas abelhas, e eu olhei a foto, né, e falei assim, porque ele era meu padrinho, né, na apicultura, eu sou a última afilhada, na verdade, não aluna, afilhada de Pompílio, ele tipo adotava alguns. E eu falei, meu padrinho, não faço ideia. Ele falou assim, tem certeza que você não faz ideia? Eu falei, não, pelo celular. Ele falou, os macacão tão impecável. Tu acha que alguém que trabalha com abelha estaria com um macacão impecável desse? Simplesmente vestir o macacão para bater a foto. Vamos fazer a foto. Então, Pompílio sempre me falou, filha, você realmente tenha certeza do que você está falando. Tanto que eu desenvolvi o método recuo em cima de tudo isso. Voltando à fala do comandante. Pompílio me perguntou, logo que nós nos conhecemos, mas as tuas abelhas estão aonde? Falei, nas reservas da fazenda. Ele falou, nossa, que perfeição. Eu falei, por quê? Ele falou assim, eu sempre quis fazer uma pesquisa, filha. Eu quis, imagina, a capital do agronegócio, já era naquela época. Eu vou amar fazer uma pesquisa em cima das tuas abelhas devido ao defensivo agrícola. Eu falei, não, sem problema nenhum. Então, assim,
Eu fiquei 5 a 6 anos convivendo com pompilho, fazendo análise das minhas abelhas, acompanhando ácaro, varroa e outras doenças. E nós conseguimos ver que nunca pode ter sido no passado. Hoje, o agronegócio, desde que eu entrei, pelo menos na apicultura, o agronegócio era uma empresa extremamente séria. Tudo eles contam até uma gota. Então, assim, não tem nexo o que estava acontecendo. E Pompilho me fazia algumas perguntas e o senhor pode constatar ela ao vivo. Na sede das fazendas, geralmente tem abelha nas casas. As colmeias, né? Exatamente, nos veral das casas, tem que ir lá remover, numa distância mínima. Na cerca, em volta, nós encontramos colmeia frequentemente para ter que remover. A gente está acompanhando as fotos na tela, né? São algumas imagens do trabalho que foi desenvolvido pela professora Clarice. Mas vamos lá, pode continuar, professora. Sim, no Xingu. Vocês estão vendo as fotos do Xingu. Certo. Abri caixa no Xingu, porque eu cheguei e constatei abelha morta no Xingu. Isso são 500... Lá não tem defensivo agrícola, 540 mil hectares de terra, numa distância monstruosa. 8 horas de barco para mim chegar lá. Mata Professora, não tem estrada, então não tem como tirar a árvore de lá. Daquela região, a mata está intocável. Professora, nós temos mortandade de abelha. E o que foi dito para vocês? Era a friagem do rio, acho que está matando. Eu falei, como é que é? A friagem do rio. Porque eles não têm como dizer que é a fazenda, por causa que a distância da fazenda, né? Falei, gente, nem no Rio Grande, com neve, as abelhas morrem. Que dirá numa friagem nossa aqui do Mato Grosso. Sim, senão existiria abelha em clima temperado, né? Exato. Então, assim, eu fui lá, pegamos os favos, tinha favos de zangão, levamos, eu pedi aos alunos, aos indígenas que recolhessem. Falei, olha, eu não vou encostar a mão, porque o que vocês vão assistir aqui é absurdo. Então, eu não vou encostar a mão, vocês vão pegar. Eles pegaram, levaram e começaram a tirar os ovos de zangão. Certo. Era monstruosa a quantia de ácaro varroa. Então, assim, o legado que Pompilho me deixou, Pompilho me ensinou a trabalhar. Sabe? Quando você escuta alguém dizendo assim, não, foi o agro, não, foi o fulano. Olha o macacão dele, tá limpo. Ele faz a foto com o macacão. Ele faz a foto. Então, assim, no momento que você vai para campo, que você trabalha de verdade, você tem a solução. O Barnabé, o rapaz que ele colheu o mel do lado da fazenda, eu visito semanalmente as colmeias dele. Eu tenho um controle total do equilíbrio das colmeias dele, por isso ele colheu mel. Então, assim, se você tiver um trabalho técnico, um trabalho cuidadoso, acompanhando os problemas da abelha, que não é só isso ou aquilo, diversos problemas que atingem ela. Elas são sensíveis, né? Sim. Inclusive, assim, uma das grandes paixões da minha vida, que é o Xingu agora, é justamente por eu querer ter um berçário apícola, num lugar longe de qualquer nível de internet. Certo. Se você vê pesquisadores como Daniel Frari, do Instituto Federal da Suíça, a relação dele do sumiço das abelhas com a internet, você se apavora. Então, assim, sabemos que corremos risco e não há um berçário, nós não temos uma proteção. Se hoje acontecer o sumiço da abelha, a humanidade está morta. Então, nós temos aí projetos protegendo tartaruga, e nós não fizemos um berçário apícola. A gente não vê nada, né, de proteção, até proteção às baleias, proteção aos golfinhos. Exato. A abelha não. Não, ninguém se preocupou com o único animal que, se extinto, nós também estamos extintos. Se hoje o projeto do Xingu... Se a abelha acabar, o ser humano acaba na Terra. Isso, professor? Exato. Então, assim, o Xingu é uma área magnífica.
Nós temos só na área que pertence a Feliz Natal, nós temos 9 municípios fazendo parte do Xingu. Certo. Se hoje nós formarmos um berçário apícola, nós vamos ter 2 trunfos imensos. Primeiro, os nossos indígenas vão ter renda financeira, sem destruir aquela mata que nós precisamos que fique conservada. Sim. Nós, brasileiros, precisamos disso. E até mesmo o povo do mundo. E eles vão ter renda. Eles não vão mais viver de esmola de fulano ou beltrano. Governo, né? Exato. ONGs. E em contrapartida, não só o Brasil, mas o mundo vai ter um berçário apícola totalmente protegido de tudo que nós sabemos que pode prejudicar a abelha. E a professora falou que a internet é uma dessas coisas, né? A internet, ela mata as abelhas, professora? Olha, só para você ter uma ideia, foi testada uma internet... Essa 4G que nós usamos? Não, a 5. Foi 5G. testada na Holanda. Os pássaros caíram mortos do céu. As pessoas que estão nos assistindo podem estar indo aí no YouTube, né, perguntando pássaros que caíram mortos do céu na Holanda. E vão constatar. Eles fizeram um teste de uma internet e os pássaros caíram mortos do céu. Isso ficou bem escondidinho, pouco divulgado, a gente acha pouco vídeo sobre isso. Radiação, alta frequência? Algo... Exatamente, alta frequência que está causando isso. Agora, eu pergunto para você, se os pássaros caíram mortos do céu, e as abelhas que estavam menores, nesse local? Né? Caramba. Então, assim, ficou muito escondido. Então, quando eu falo que o Xingu seria um berçário, é por quê? Porque nós não temos esse tipo... mas é o agronegócio. Não, nós não temos o agronegócio lá. É a internet. Nós não temos a internet lá. Entendeu? É a poluição. Nós não temos a poluição lá. Então, assim, hoje, eu acredito que Pompilho, onde está muito feliz. Porque se nós conseguirmos, junto com a sociedade, nos unirmos e fazer esse grande berçário apícola, nós teríamos a letra B, entendeu? Caso aconteça, nós teríamos a segunda opção. Sim, um plano B para poder plano B. ter essas abelhas. Se hoje acontecer um colapso e nós perdermos, nós não temos um plano B. Então, eu gostaria até de agradecer tanto ao prefeito Tony, quanto ao comandante Antônio, que patrocinaram essa ida minha para o Xingu, né, que está ocasionando nisso com a juíza tal, para a gente estar formando realmente um programa lá. Certo. Mas eu gostaria que a sociedade entendesse que nós precisamos de um plano B. Nós precisamos ter um refúgio aonde, caso venha acontecer alguma coisa, nós tenhamos um plano B. Porque existe uma parábola na Bíblia onde diz que chegaria o dia que o homem trocaria um prato de ouro por um prato de comida. Certo? O homem não come dinheiro nem ouro, né? Exato, mas significa que o dinheiro não teria valor. O que teria valor era a comida, de tão pouca que teria, né? Escassez. Então, a gente tem filhos, tem netos, e a gente não quer que esse dia chegue. Então, assim, nós estamos tendo a oportunidade, uma junção de pessoas. Você vê, você me convidou para estar aqui, o Antônio é da Aviação Agrícola, a juíza é corregedora de um presídio municipal. Assim, é uma junção de pessoas tentando acordar a sociedade para um problema muito sério. Com certeza, é um alerta aí para todos nós. A você que nos acompanha aí, vale a pena passar adiante esse conteúdo. Os cortes do Prosa vão estar ao longo da semana. Você provavelmente vai estar recebendo isso aí no seu smartphone. Caso você não receba, basta anotar esse número aqui, ó, 65996817076, e você se torna um membro e recebe esse conteúdo gratuito aí no seu smartphone. Tá bem? A você que nos acompanha, nosso muito obrigado pelo carinho da sua companhia, pela sua audiência. Quero agradecer ao Tiago da FD Contabilidade, Consultoria e Assessoria.
serviços contábeis, de departamento pessoal, fiscal e societário. E tudo isso você pode fazer pelo aplicativo da FD Contabilidade. Você pode solicitar documentos, acompanhar demandas, fazer solicitações e também pode ter um atendimento personalizado da FD em sua empresa, com hora marcada, basta agendar. FD Contabilidade, o sucesso da sua empresa é o nosso compromisso. Entre em contato pelo 653549-5255, tá bem? Vamos em frente, hoje falando sobre a importância das abelhas e o método recuo. E é nesse método que eu quero entrar agora. A professora já comentou alguma coisa a respeito. A professora desenvolveu um método de manejo com essas abelhas, né? Isso é importantíssimo. Há muito tempo atrás, eu lembro que eu era criança, a gente abria um refrigerante e aparecia uma abelha, né? Uma Coca-Cola. E hoje em dia isso não existe mais. A gente mal vê, é difícil ver uma abelha, né? E esse método se chama método recuo, que é um método de manejo. Professora, conte para nós como que funciona esse método, quais são as vantagens e onde ele pode ser desenvolvido. A professora já deu aí uma introdução, mas por favor, fale para nós sobre isso. Foi feito um estudo minucioso das atividades das duas espécies, tanto da italiana quanto da africana. Essa italiana é aquela menos agressiva, e bem menos. Que todo mundo quer trabalhar com ela. Exato. Aí a gente brinca muito, né? Porque você chega na frente da caixa, mete fumaça, elas vão tudo no favo, né? Certo. Aí você chega e mete fumaça na frente da caixa africana, ela vem tudo em cima de você. Elas atacam, né? Então, assim, a partir disso, eu estudei minuciosamente as reações dela. Certo. Nós conseguimos chegar a um ponto de fazer com que a agressão dela ficasse 80% menor, que seria com o método recuo. Esse método eu desenvolvi em 2008, vim aperfeiçoando, o Pompílio ainda era vivo, ele me auxiliava demais. Em 2011 eu perdi Pompílio, perdi a coragem de divulgar esse método para o Brasil também. Fiquei só no Vitamel. E ano passado eu conheci o pessoal da UIFMT e eles, Clarice, você tem que divulgar para o Brasil. Então eu pedi afastamento, né, do Vitamel e através do Instituto Federal nós estamos divulgando o método para o Brasil todo. Ele é uma forma de trabalho muito mais tranquila. Os apicultores têm que receber curso para poder estar entendendo a forma de trabalhar, muda completamente o manejo, só que você consegue em chácara, você consegue trabalhar tranquilamente. Você tem uma viga aqui, tem uma abelha numa viga de um prédio, eu treinei o corpo de bombeiro de Sorriso. O 10º Batalhão foi treinado por mim para não ser mais abatido abelha em cidades. O Coronel Giovanni, até de caso de epidemia, foi parado, mas a intenção dele é que, do Coronel Giovanni, que comanda os batalhões aqui, é de que seja recebido esse treinamento também, Lucas e Sinop, certo, e Mutum, porque tem uma viga, você não vai quebrar a viga do prédio. Com esse método de trabalho, você consegue fazer com que todas as abelhas saiam para fora e você remove as abelhas. Você vai perder os favos que estão lá dentro, né? Tranca e as abelhas não são mortas. Porque hoje matar a abelha é crime. E não só crime legal na justiça, você tem pena com isso, mas também moral. Considerando a importância. Da importância da abelha. Então o Corpo de Bombeiro não pode abater porque é crime civil, né? E também o dono da casa não quer abater porque é um crime moral. Então, com o método recuo, você consegue fazer com que as abelhas saiam dos favos, amontoem, você consegue pegar elas, colocar num balde, colocar uma tela em cima e levar para o apiário. E lá elas continuam trabalhando. Coloca elas numa caixa. É tipo uma mudança de casa. Exato. Só perdeu os móveis. Lá você arruma uma serinha nova. Exato. Seria mais ou menos isso. Então, o método recuo hoje, você encontra tanto nos materiais da UIFMT, né, que lançou videoaula,
como na internet. Logo vai ter um livro, né, professor? Vamos estar Tem um fazendo livro um também, livro, comandante? né? Da Recu, está sendo produzido. O IFMT e o comandante querem fazer esse livro, né? Porque, na verdade, como diz a IFMT, são 70 anos de mudança. Então, assim... Precisa ficar registrado isso aí, né? Mas a professora diz mudança na sociedade. Não, mudança tecnológica, na forma de evolução do trabalho, de manejo. Na forma de trabalho com as abelhas. Exato. Eles trabalhavam, né, com a abelha italiana. Certo. E chegou a nossa grande híbrica, uma das abelhas mais fortes do mundo, e não se houve um estudo para trabalhar com elas. Houve-se mudanças de EPI. Melhoraram os EPIs, colocaram uma armadura, né, para ir andar com a abelha. Aí trabalhar com a abelha... O povo não é bobo, né? Uma abelha, uma picada de uma abelha dessa deve ser terrível, Sim, só né? que você acompanhou... Sem picadas, né, professora? Pode, no meu caso não vai a óbito, porque o meu corpo já tem... Sem picadas, mas uma pessoa normal leva a óbito, é já isso? pode ir assim. Agora, se for alérgica, né, pode ir a óbito. Você deve ter acompanhado as fotos no Xingu. Sim. Como eles não tinham conhecimento de manejo real da apicultura, então foi muito mais fácil de ensinar o meu método. Certo. Era poucos dias, eles tinham arrancado os macacão. Professora, nós também não queremos ir de macacão, não. Olha só, os indígenas já têm uma familiaridade com a natureza, com o ambiente deles ali, né? Só que pro teu conhecimento... Aquelas abelhas, elas foram levadas para lá? Não. Só para o teu conhecimento, eu quis saber a história da abelha africana lá dentro, conversando com como que essa abelha chegou lá, né? Não existia abelha lá dentro, porque a abelha italiana, existia as nossas, sem ferrão. A abelha italiana, ela é pouca migratória. Então não existia. Quando veio a africanizada, ela é muito migratória. Então essa abelha entrou para dentro do Xingu. E eles reconheciam ela como atrol. Isso no idioma deles? O que é atrol? Aí era um animal que veio para matar eles. Nossa! Então eles tinham um horror. Era uma inimiga dos indígenas. Eles tinham um horror. Aí... Fica longe dessas abelhas aí. E daí era pregado que o mel delas matava também. Olha, só para você ter uma ideia, faz em torno de 20 anos que foi mudando esse conceito na cabeça deles. E teve um indígena que chegou e falou assim: professora, eu quero fazer o curso, mas eu não posso usar o macacão. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu usei o macacão e a minha filha ficou 2 dias, a filha dele era novinha no passado, ficou 2 dias sem dormir. Eu falei, o espírito da abelha não gostou de me ver de macacão. Eu falei, agora tá feia a situação. Pensei comigo. Olha só. Mas tá, como eu ia trabalhar com o método recuo, eu falei, não, de boa, você fica perto de mim para mim poder te proteger quando você ficar ou não. E aí ele foi e falou, professora, agora eu aprendi um jeito de trabalhar até minha filha crescer, porque ele não queria pôr o macacão, porque ele tinha posto o macacão, coincidentemente a filha dele tinha chorado de noite. Olha só, gente. E ele achou que era... Então assim... os indígenas, eles têm mitos, tem mitos. E a abelha Atum era temida, porque eles nunca tinham visto uma abelha daquele tamanho. Agressiva daquele jeito? Não, nem sem agressão e nem agressiva, porque eles não conheciam a italiana, né? Então, assim, hoje o trabalho dentro do Xingu está sendo magnífico, porque nós temos grande quantidade de abelha, inclusive mais híbrica, porque se você vê as filmagens, a maior parte das capturas eram capturas aéreas, né? Elas tinham feito a colmeia solta, isso é uma tendência maior da africanizada. Então, é o sonho de qualquer pesquisador estar lá hoje. Poder ter isso, é um laboratório a céu aberto. É um laboratório a céu aberto, né? Laboratório a céu aberto. Então, Xingu hoje, ele não só pode ser uma fonte de renda maravilhosa para os indígenas, o nosso maior berçário, como podemos preservar espécie de abelha mais resistente. Perfeito. Esse método, qual o potencial da nossa região? Porque aí tem vários fatores, né? Lá no Xingu não tem a internet, né? Não tem
às vezes o defensivo, enfim. Ali ela tem um espaço propício para se desenvolver. E a nossa região aqui, pensar em Lucas, por exemplo, quem pode fazer isso? Tem um custo? É recomendável para quem, professora? Se, por exemplo, eu quero fazer no fundo da minha casa, quero colocar lá um apiário, como que tem que fazer um curso? Como que dá para fazer na cidade ou não? Na cidade não, nas chácaras sim. Ah, tá. Hoje você encontra dentro do assentamento Jonas Pinheiro, em Sorriso, que são chácaras pequenas, o casulo. Você Então, que é alguns quilômetros da cidade, né? Não que seja alguns quilômetros da cidade, mas sim que tem uma propriedade com uma certa, né, um certo diâmetro, igual os casulos. Com vegetação, volta, 2 hectares o casulo. Nós temos 3 produtores dentro do casulo que tem abelha. Com esse método você trabalha com ela com mais tranquilidade e ela não oferece risco. Qual a vantagem disso para o pequeno produtor? Certo. As plantas dele vão ser melhor polonizadas. Porque eles dependiam que essa abelha viesse de alguma mata auxiliar, então eles não alcançavam a mesma quantidade de polinização. Hoje, falando dentro do assentamento Jonas Pinheiro, nós temos algumas propriedades em plantio de pepino e vários outros produtos que estão encostando as caixas pertinho. A produção é muito maior. Iguala mais os produtos, sai mais perfeito, porque há uma polinização melhor. Com esse método, você consegue trabalhar com mais facilidade e com menos risco. Certo. Porque quando você fala em pequena propriedade, você está falando bem assim, ali já é o pasto do vizinho, ali já é a casa do Beltrano, aqui a minha. Então as propriedades eram muito pequenas, para se trabalhar com a abelha africana com os métodos antigos. Certo. Com o método recuo, isso desmistificou. Quanto a trabalhar, o que precisa, tem que receber um curso, um treinamento, né? A UIFMT vai estar fazendo agora, vai estar lançando as apostilas, já lançou. Nós temos IF aqui em Lucas, esse IF ele todos estadual, são interligados. Né? Perfeito. É federal. No caso, o Instituto daqui pode estar, sim, entrando em contato com o campus de Sorriso, tendo acesso a esses materiais. Certo. Pode estar requerendo um curso para os apicultores daqui, que não só do método recuo, mas nós estamos com uma gravidade muito grande, que esse programa até casa ser feito. Nos últimos 2 anos, nós estamos com uma infestação muito grande de doença. Doença nas abelhas. Nas abelhas. E eu acredito que o apicultor tenha que estar indo na sua Secretaria de Agricultura, tenha que estar pedindo uma assessoria a esse respeito. Entender como fazer um tratamento. Exatamente, né? Como fazer o tratamento, como reconhecer a doença. Reconhecer qual doença quais testes fazer para saber que doença é. A pessoa perde a caixa e daí faz tipo o vizinho, não tem? Jogou pedra ali, o outro, e daí não sabe quem jogou. Fala, acho que foi o vizinho da direita, acho que foi o vizinho. Fica no acho. Sim. Você entendeu? Morreram as abelhas. Morreram as abelhas. É culpa do vizinho que planta soja. Ou é culpa do vizinho que passou nos tomates lá. Ou é culpa não sei de quem. E realmente não estão preparados para o problema. Não, e nesse caso, pelo que a professora falou até o momento, pouco que a gente ouviu aqui, me parece até uma responsabilidade do poder público em estar dando esse suporte devido a essa importância, né? Exato. Isso gera fonte de renda, né? Gera fonte de renda. Você estava perguntando a diferença de criar abelha no Xingu e aqui é a qualidade do mel, que lá no Xingu, por ter um distanciamento com apiários, com suinicultura, vai sair um mel orgânico, que é super valorizado na Europa, nos Estados Unidos, e aqui não vai dar esse mel por estarmos... É um mel diferente. Na verdade, isso também é um mito, mas as regras regem isso. Dizem isso. Exato. Né? A abelha, se ela for num néctar contaminado, ela vai morrer, ela não vai chegar na casa. Se for no entendeu? Ar. Então, assim, se chegou esse mel, esse néctar até a casa, o mel é puro. Certo. O mel é limpo.
O que se regra isso não é nem o sabor, o sabor é igual. Seria o distanciamento que as leis exigem para ser orgânico. Tá. As leis exigem que tenha tantos quilômetros de distância. Isso as leis exigem. Porque se a abelha for numa planta contaminada, ela não volta para casa. Professora, ela morre. E se ela for, por exemplo, lá numa avicultura, mexer na ração das aves lá? Na verdade, é o pólen que ela vai pegar. O mel que sai com cheiro diferente só... Não tem nada a ver com isso. Porque o mel não é feito de pólen, e sim de néctar. Quando você encontra aquele mel com aquele odor ruim, aquilo é de uma planta chamada erva quente. É uma plantinha branca que tem uma quantia de néctar muito grande. E por sinal, um mel muito bom, medicinalmente, mas ele tem um odor desagradável. Ele não tem gosto desagradável. Ele tem um odor desagradável e as pessoas falam assim, isso aqui deve ser perto de chiqueirão de porco. Não tem nada a ver. É uma planta chamada erva quente. Esse problema eu entrei há 3 anos. Eu entrei com alguns pedidos junto aos sindicatos, só que na época coincidiu que começou as usinas de álcool. Aí o engenheiro do sindicato me falou assim, professora, fique tranquila. Como está abrindo aí várias empresas de álcool, vai ser plantado muito milho. Então vai ser destruído esse tipo de planta. Tem uma abelhinha do milho, não tem, professor? Uma polinizadora natural do milho. A gente, quando fica perto de uma plantação, é cheio daquilo ali, né? Essa abelha, ela produz mel também? Não. E aí eu até parei, eu ia fazer comecei um projeto para os fazendeiros nos ajudar a eliminar a erva quente. Só que não há necessidade disso hoje, já está eliminando. Eu acredito que esse ano já deve ter encontrado muito menos mel com esse odor, porque onde se planta milho não vem a erva quente. Você limpa, e você lembra que antes as fazendas plantavam 1/3 só de milho, né? O resto as terras ficavam com milheto ou vazia, né? Então hoje não, hoje estão plantando a área toda. Colhe soja e planta a área toda milho. Então não está havendo a erva quente. Que é essa que dá esse odor desagradável. Então assim, esse odor não tem nada relativo a chiqueirão. É o mesmo mito do avião e da fazenda, é o mesmo mito com a história do chiqueirão. É tudo mentira, tudo fake news. Professora, você falou do programa Vitamel, que você saiu do Vitamel. Você pode explicar um pouquinho o que foi o programa Vitamel na sua... Sim, não. Vamos falar sobre o Vitamel. Eu vou passar essa pergunta para o comandante. Deixa eu só chamar aqui os nossos patrocinadores, que a gente muda de bloco e vamos em frente. Quero agradecer a você que nos acompanha hoje falando sobre a importância das abelhas e o método recuo que foi criado pela professora Clarice. Não tem problema, professora, estamos ao vivo aqui, tá tranquilo. Então, você que nos assiste agora e quiser receber esse conteúdo aí no seu smartphone, basta agendar esse número 659-9681-7076, tá bem? Quero agradecer ao meu amigo Wilson Kirst, lá do posto Siriema, desde 1993 abastecendo os motores do desenvolvimento. E claro, ao Oziel, da Visoar Climatização, serviço de instalação e manutenção em ar-condicionado. Fica ali na rua Guimarães Rosa, 1895S, número 659-9945-7775. Então, se você precisar aí de manutenção no seu ar-condicionado, entre em contato com a Visoar. E claro, muito obrigado ao meu amigo Gilberto, lá da Essência Prime Móveis Planejados, fez essa mesa maravilhosa aqui para nós. E também umas outras mesas que nós temos aqui. E quem não gosta, né, de residir em um espaço pensado de acordo com as suas necessidades? Hoje é cada vez mais comum ver as pessoas interessadas em adaptar o local de moradia ao próprio perfil e estilo de vida. E isso pode ser feito facilmente por meio de projetos de ambientes planejados. Móveis Planejados é com a Essência Prime, fazendo realidade o sonho do seu móvel planejado. Fica na rua Curitiba, número 560, no bairro Industrial. Você pode entrar em contato pelo 659-9908-3912. Muito bem.
Vamos cortar, falar um pouquinho sobre a experiência no Xingu, e aí eu passo para o comandante Antônio fazer a pergunta do Vitamel. A professora teve essa experiência, já falou um pouquinho sobre isso, nós vimos até algumas imagens que eu acredito que a produção vai colocar de novo, né? Essa experiência ensinando os indígenas, né? Esse método, como foi essa história? Conta um pouco para nós como que a professora chegou aí até lá. Pelo que eu ouvi aqui que o comandante Antônio me passou, são 300 quilômetros de veículo e depois mais 8 horas de barco pelo rio para chegar lá nas aldeias, é isso mesmo? Como é que foi isso aí? Olha, na verdade... E aí, produção, pode ir colocando as imagens para nós, daqui a pouco a gente chama um vídeo. Vamos lá. Na verdade, foi a maior experiência da minha vida, né? Uhum. Eu sonhei nesse berçário apícola a vida toda, conversando com o prefeito e com o vereador Manuel de Feliz Natal. Cidade de Feliz Natal. Feliz Natal. Fica a que distância daqui, comandante? De Lucas vai dar uns 160 quilômetros. Em direção ao norte, me situa, porque eu... Sentido Sinop, Uhum. pega a direita no trevo de Vera ali. Certo. E vai em Passa direção por ao sul. Vera, mais um pedaço para frente. Perfeito, vamos lá. Aí houve-se a possibilidade de nós irmos para o Xingu. Só que eu sou mulher, né? Então nós teríamos mais esse E problema. o que isso impede, professora? Perante os índios, Ah, os indígenas eles têm uma cultura diferenciada. Então eu fui levada para lá, eu fui... o comandante ficou em pânico, falou assim, professora, tem certeza? certeza. Eu falei, tô indo, entrei dentro do É. barco. Não, e não me tem mandei. nenhum luxo, nada, né? Tudo Não. rústico, Essas né? 8 horas, a professora ficou, não para almoçar, não para para... É 8 horas numa voadeira. Exato, sem sem comer. sem comer, né? Porque se você comer, você pode passar mal, né? Então não come. Aí eu cheguei lá. E já também amanheceu o dia, eu já fui para apiário, eu já fui mexer com abelha, sem macacão nenhum com eles, mostrando eles lá longe, porque eu precisava conquistar o A direito professora de dar esse chegou curso. lá, cumprimentou e já falou, cadê as abelhas? Vamos Foi trabalhar. isso? Vamos trabalhar porque eu vi a reação, né, da maior parte. Aí o cacique Tafarel, uma pessoa muito sensível, já tinha um acompanhamento do meu trabalho. Certo. Ele falou para mim assim, professora, mostre a eles que eu tô certa. Olha aí. Eu não estou errado em trazer a senhora aqui. Eu falei, não, deixa comigo. Eles não costumam receber muitas visitas. Aí chega a professora Ruiva para falar de abelha, eles vão olhar para o que Mas é. o cacique que a professora falou tem 3 faculdades, cacique Tafarel, nós Olha vamos mandar aí, essa é entrevista. instruído, Sim, né? e ele tem uma mentalidade, no caso ele pesquisou meu trabalho, ele, antes de deixar que eu entrasse na aldeia, Sim, ele estudou antes. né? ele sabia quem eu era ou deixava de ser. Então assim, eu já entrei mostrando, Com a confiança dele, né? Sim. Não, e mostrando para que vim. Fui aprovada, Logo de cara. graças a Deus. Deve ter impressionado uma abelha que era inimiga mortal dos indígenas. De repente a professora chega dominando essas abelhas, né? Sim, Pô. causou. O filho do cacique confiou em mim. Uhum. Eu peguei na mão dele e falei assim, confia em mim. E fui abrir o macacão dele e coloquei o rosto dele do lado das abelhas. Olha aí. Isso assim, no primeiro dia E que as ele me viu, abelhas tranquilas. tranquilas. Eu tinha parado elas, tinha um dos índios fazendo a fumaça, né? Eu peguei na mão dele e falei, confia em mim, filho. Ele olhou para mim. Eu acho que nós temos fotos disso aí. Viu? Tem, não, tem. eu passei todas as fotos para a produção e essas fotos ficaram maravilhosas, né? Aí eu retornei, né? Retornei, o comandante Antônio e o prefeito foram de avião no polo. Eu retornei de avião com eles e 6 dias depois eu entrei de barco de volta. Daí eu entrei para ficar. Fiquei, entre tudo 15 dias, né? Certo. Mas fiquei 12 dias de curso constante. Levamos as caixas de abelha e daí quando o prefeito chegou com a juíza, Eles foram para lá também. eles exigiram, sim, só que daí eles desceram de avião na Pavuru, né? E foram um pedaço só de barco. Certo. Porque eu, no caso, eu estava com todos os equipamentos, então não existia hipótese de avião, tinha que ser de barco. Tem que ser de barco. Tinha que ser de barco. Tem pista para pousar lá, comandante? Tem.
Tem uma Na pista Pavuru. boa. Tem uma A maioria pista. dos polos, né, nas aldeias maiores, que é os polos, tem pista A telefone. FUNAI fez. Certo. O comandante já pousou numa pista dessas no meio da aldeia, assim, comandante? Já, né? nós fomos lá buscar. Deve ser uma experiência Buscar. muito tranquila, né? Quando você é convidado pelo cacique, né, não tem problema nenhum. Agora, se você posar lá de curioso, você vai ter problema, porque aí... Você não Vai entra. voltar com umas flechadas no avião, né? não é muito amistoso você fazer uma visita se não for convidado. Se não for né? anunciado ou convidado, né? Com certeza. Atualmente é comum a gente associar, né? A gente ouve, né, essas pessoas falando da morte das abelhas com os defensivos agrícolas, né? A professora já falou para nós que isso é um mito, ou seja, existem vários fatores, né, que estão envolvidos aí com a morte das abelhas. Exato. Então, é importante a gente saber isso. Nós estamos numa região que ela responde aí por praticamente 40%, até mais, né, da balança comercial do país com produção agrícola. Não se produz alimento se não tiver o defensivo agrícola, né, comandante? E aí, por isso, eu imagino também que a aviação agrícola, eu vejo o comandante aqui como um representante também da classe, né, do pessoal, se importar com o trabalho também da professora Clarice, tendo em vista ver as gerações futuras, a preservação do meio ambiente, até porque sem esse meio ambiente não existe produção agrícola, né, comandante? Exato. Com certeza, Jorge. A gente fez essa parceria com a professora Clarice pelo conhecimento que ela tem na área da apicultura, né? Então, esclarecendo, a gente vai ter mais gente cuidando de abelha e vai ter menos problemas aí com essas picuinhas aí, né? O conhecimento. Então, esses primeiros cursos aí, eu patrocinei, mas o prefeito lá de Feliz Natal, Tony Dubiela, o vereador Manuel Nazário, vão implantar lá no município um projeto para ajudar esses indígenas a colherem esse mel, industrializar e exportar, se for preciso. É tudo um processo, né? Então eu gosto mais de plantar a semente. Eu sou paranaense, lá nós tínhamos a gralha... Botar o motor para funcionar e depois alguém tem que dirigir, né? Lá no Paraná tem a gralha azul, né? Ela vive plantando, foi a maior plantadora de araucárias. A gente gosta de plantar semente. Depois a autoridade do município aí, e o prefeito de Feliz Natal, muito inteligente, tem uns programas muito bacanas para os indígenas. Temos, depois eu vou perguntar para a professora Clarice, a juíza Emanuele também, que ajuda muito, né? Certo. E isso está acontecendo, né? Isso é uma coisa muito bacana, a gente vê acontecer. Com certeza, com certeza. Professora, quais os planos aí? O método recuo está sendo patenteado, não é isso? Esse método está sendo patenteado. Isso é importante na medida em que a gente ouviu falar também de ONGs, né, do exterior que vinham aqui para a nossa região, não só do Cerrado, né, que é uma mata, até a mata de transição do Cerrado para a floresta amazônica, e ali patenteavam muitos produtos nossos, né, que depois o brasileiro, para usar o produto que era nativo dali, tinha que, se fosse produzir e vender, tinha que pagar royalties para fora. Então, patentear um método como esse é fundamental para que a gente possa ter domínio sobre isso também, né? Exato. Na verdade, eu estou patenteando junto com a UIF, ele é aberto, né? Certo. Ninguém vai precisar pagar para usar o meu método. Certo. Isso foi uma coisa que eu deixei muito clara, que eu queria que esse... É uma contribuição para a humanidade, né? Comprando o livro, né, professora? Comprando o livro já aprende o método. Isso aí, vamos vender o livro já, né? Foi uma coisa assim que eu deixei muito clara para a UIF quando fui para registrar. Eu quis que registrasse ele no meu nome, porque eu criei, né? Certo. Mas deixando claro que a UIF ia poder estar passando essa informação, esse conhecimento para os alunos, outros professores poderiam estar aprendendo e ensinando, né? Eu não deixei o método preso a mim. Certo. Eu até brinquei, né? Eu falei, não, eu só quero ter a vantagem daqui 100 anos meus netos escutar. Sim, E foi a vai ser nos livros de estudo científico, vai estar o nome da professora na nota de rodapé ali, né? Isso aí. Exato. Isso daí, né? Quem é pesquisador, o sonho dele é ser o primeiro citado na bibliografia, né? Seu pai da invenção. Assim, na verdade, a gente não se interessa. Você tem razão. Geralmente a gente não se interessa pelo dinheiro que aquilo vai dar.
e sim pelo efeito que aquilo vai fazer na vida das pessoas, né? Sim. E no caso, até pelo meu amor pelas abelhas, parar essa briga entre o humano e a abelha, né? Poderem coexistir com a nossa africanizada de forma muito pacífica. Então esse método ele está sendo feito um estudo científico pela UIF Campus de Sorriso. Certo. E nos próximos dias já vai estar patenteado. A aula vídeo já foi lançada pela UIF, a descrição também já foi lançada pela UIF. Nós temos as apostilas, né? Que daí o comandante Antônio e o Hélio querem casar junto. A apostila é só mandar encadernar e vira um livro, né? Vira um livro. O livro tem um editorial, né? Ele tem uma editora que Mas a gente já faz conversou, toda a né, diagramação e tal. Já vamos aproveitar a entrevista Vamos aí. aproveitar, né? Vamos levar isso aí lá para Lei Rouanet, né? Lei Rouanet, olha aí. Vamos usar a Lei Rouanet para publicar esse livro aí, com Tá certeza. certo. Eu quero agradecer a você que nos acompanha. Nós estamos falando sobre a importância das abelhas e você não faz ideia o quanto é importante. O método Recuo, criado pela professora Clarice Sauereci, é isso mesmo, professora? Exato. Clarice Sauereci, que então trabalha com as abelhas africanizadas, aquelas que são muito agressivas, e faz com que a produção de mel e a existência das abelhas possa permanecer ao longo do tempo, garantindo a existência das futuras gerações. É algo fantástico. Muito obrigado. Quero agradecer também a Diana da W3 Mega Velocidade, a melhor internet para a sua casa e para a sua empresa. Planos de 260, 350 e 500 MB de velocidade e o plano de dados é ilimitado. Detalhe, o plano de 260 megas custa apenas R$ 99,90 na fidelidade 12 meses. A taxa de instalação é grátis e o modem está incluso. Chega de internet lenta, vem para W3 Mega Velocidade. O comandante Antônio perguntou sobre Vitamel. Por favor, faz essa pergunta, comandante. Com base no que se perguntou sobre os municípios, né? Certo. A professora criou um programa para o município de Sorriso, que deu muito certo, na época que ela coordenava. E eu queria saber da professora como era feito esse programa, se pode ser implantado em qualquer município, em Lucas, em Sinop, em Mutum. E depois eu gostaria que você me falasse da importância da ajuda da juíza Emanuele, corregedora, com esse projeto Xingu. Perfeito. O Vitamel, na verdade, como eu estava desenvolvendo o método Recuo, quando comecei a ter essa facilidade, eu tinha que entender se outras pessoas tinham. Então eu passei a ensinar vizinhos, amigos, quem gostaria de aprender. Chegou um ponto que eu não dei mais conta, virou um programa e estava grande, eu tinha muita gente, aí eu procurei a prefeitura municipal. A professora coordenou isso tudo, né? Eu procurei a prefeitura municipal, apresentei isso para eles, e já esse número de pessoas, na época era em torno de 18, 20 pessoas, apresentei e eles gostaram. Certo. Então isso foi para a Secretaria de Agricultura. Eu passei a coordenar esse projeto dentro da secretaria. Nós atendemos 153 famílias no tempo que eu estava coordenando, trabalhando com mel. Nós fizemos a distribuição de 1.148 caixas de abelha, uma parte caixas feitas pelo presídio com madeira apreendida, outra parte licitamos, sindicato fez uma doação de caixas para nós também. E, então assim, nós já tínhamos uma parceria, eu e a doutora Emanuele na época, né? A corregedora do presídio. Então, qualquer município pode sim. Ele é um projeto de lei, onde o secretário tem condições de buscar recursos junto a empresas, porque ele é legalizado, né? Sim. Então, você faz um programa igual o programa Mais Leite ou Mais Horta, você faz o programa de mel. Nisso, você passa pela Câmara, faz o projeto de lei e ele fica oficial. Isso te dá condições, Antônio, dos secretários de agricultura buscarem recursos junto a empresas. Sim. Manterem uma assessoria técnica, um técnico para trabalhar com os apicultores, fazer doações de caixa, como nós fizemos
para estar fomentando essa cadeia no município. É um projeto magnífico, atingia os colégios, né? Eu ia nos colégios, dar aula para as crianças, apresentar as abelhas Menopone, né? Que seriam as jataí. Certo. E as crianças ficavam fascinadas. Se nós quisermos construir um futuro, esse é a linha de raciocínio. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Sim. Respondendo à doutora Emanuele, como nós já tínhamos uma parceria no Vitamel, né? Que a gente já tinha essa parceria quando eu estava no Vitamel, que eu me retirei dia 30 de dezembro do Vitamel para lançar o método Recuo. A doutora Emanuele ficou sabendo que eu estava querendo fazer alguma coisa no Xingu. Aí a gente foi lá, conversou, e ela se dispôs também, o presídio agora, o Centro de Ressocialização, está esperando, vai vir uma carga de madeira apreendida de Feliz Natal. Certo, eles transformarem em caixas de abelha para ir para o Xingu. Uau, então, assim, a doutora Emanuele está eu vi vantagem, né? a doutora Emanuele está com intenção de fazer 1000 caixas só no Centro de Ressocialização para o Xingu. Cada caixa produz entre 40 e 60 quilos. Exato. Como que é? A professora havia me comentado sobre isso. Na verdade, hoje, vamos falar de Sorriso. Hoje nós Certo. estaríamos com a base de 78 quilos média caixa. 78, isso no período de 6 meses, professora? Dá em Um torno ano? de 4 meses a safra. 4 meses. Isso, qual a possibilidade do Xingu de quantidade de caixa, professora? Pois é, mas assim, eu coloquei uma média baixa no Xingu Certo, para atingir a meta. para atingir mais e todo mundo... preciso. Mas o Xingu, né, Assim, tem uma eu média... prometo 30, né, 30, 40, mas vai produzir 60, então o que vier é lucro. Mas pensa, Jorge, você que está assistindo, o Xingu é um mel orgânico, um mel caríssimo. Esses índios podem produzir a quantia que eles quiserem em 540 mil Se nós hectares, colocarmos 100 caixas por aldeia, Antônio, numa média de 50 quilos, 100 caixas são 5 toneladas. 5 toneladas. É muito Então, mel. assim- E não é só o mel, professora, tem também geleia real. A geleia real já cobri própolis. com própolis. Própolis O eu quero própolis é trabalhar fantástico. de imediato com eles. Até vou tentar um acordo com a UIF, né? Porque eu preciso uma pesquisa do própolis deles para aí lançar o própolis deles. Mas aí sim, aí eu vou ter uma condição de que eles cuidem dessas caixas permanentemente, porque o própolis, ele é recolhido de 6 em 6 dias. Nossa, é rápido, sim? Sim, então é colocado os coletor, Certo. não, e é tirado o que produz ali. certo. Mas ele tem que ser tirado de 6 em 6 dias, ele não pode ficar velho ali o própolis, senão ele perde o poder medicinal. Então assim, eu fazendo com que eles colham própolis, eu vou ter um acompanhamento frequente dessas caixas. Sim. E eles vão ter uma renda mensal do própolis. Que, Então- aliás, não é barato, né? Não, não é. Professora, não é barato. Não. o própolis, né? Já é uma renda muito boa. Então, quando chegar o mel, vai chegar livre. E professora, esse própolis, existe própolis orgânico e não? É tudo igual? O própolis é tudo igual. A diferença do própolis está na cor e nas matérias compostas nele. Hoje o própolis mais caro existente é o própolis vermelho, que seria um própolis produzido nos mangues, em beira de mar. Hoje deve estar uns 800 conto o quilo do própolis vermelho. Uau. O própolis de alecrim também já é um própolis com preço alterado. Então eu preciso ver qual o própolis que nós vamos ter no Xingu, porque eu vi uma cor diferenciada, então eu tenho que mandar para análise, né? Sim. Eu tenho que fazer os coletores, coletar de forma correta, mandar para análise para ver aonde nós vamos nos encaixar no O Xingu. própolis é fantástico. O nosso produtor aqui, o responsável técnico, que é o Edson Cardoso, ele começou a tossir, espirrar aí, começou a Sim. ficar meio gripado. Aí nós fomos lá e compramos um própolis para ele. Eu te juro, no dia seguinte ele já estava de Sim, boa. Ele mas tem um efeito você- de antibiótico, né? Antibiótico, mas você está ciente que foi feito um teste já, né? Está sendo feito estudo clínico mesmo aqui no Brasil, nos hospitais. Foi pegado uma quantidade de pessoas com mais ou menos os mesmos quadros de Covid e para essa quantidade foi aplicado o própolis e para essa não. E essa
esse pessoal saiu do hospital muito mais rápido e teve um poder de recuperação muito maior. É anti-inflamatório, né? É anti-inflamatório e antibiótico. Eu tomo também. muito própolis. De verdade, não tenho dúvida. Só que eu tomava daquele vidrinho verde, professor. Então vamos Eu botar também. O vermelho? Tá querendo, vai querer o vermelho? Vamos atrás desse própolis de manga aí, né? Bacana. Professora, a gente está se encaminhando para o final da entrevista. O tempo passa rápido quando o assunto é bom, né? E eu quero agradecer a você que nos assiste, pelo carinho, pela companhia, e dizer que se você quer acompanhar este conteúdo ao longo da semana, basta anotar este número, 659-9681-7076. Tá? Anote, se torne membro, você vai receber os cortes deste programa aí no seu smartphone, tá bem? Quero agradecer também ao Jamir, lá da VAP Castrol. Lá você tem uma super troca de óleo com a qualidade que o seu carro merece, é super mesmo. Em cada troca de óleo você recebe gratuitamente a limpeza interna do seu veículo, a higienização do ar-condicionado e a conferência do óleo de câmbio diferenciais, né? E a oxisanitização com ozônio, que elimina odores de cigarro, comida, mofo, animais, mata bactérias, ácaros e vírus. Tá? Você encontra lá na VAP Castrol. Então na VAP Castrol você tem o equipamento certo para poder trabalhar com o seu carro, para poder receber o melhor serviço com a melhor qualidade. Também agilidade, comodidade e excelência ainda leva e traz o seu veículo sem custo. É na VAP Castrol, sempre com a qualidade que o seu carro merece. Entre em contato pelo 659-8443-8839, tá bem? A VAP Castrol, pessoal, pensou em troca de óleo, vai lá na VAP Castrol, onde nós levamos o nosso carro, que nem sempre está limpo, porque temos crianças em casa, né? Então o carro sujo, é normal, né? E ele sai de lá limpo, para você ter uma ideia, tá bem? Um abraço, Jamir. Professora, como a senhora vê o futuro da apicultura e o que diria para quem nos ouviu aí, se interessou e quer entrar no ramo? Eu acredito que com esses alertas que está se dando, as pessoas vão trabalhar mais técnico e vão conseguir. A apicultura hoje, ela é uma das melhores rendas que tem. Olha aí, vamos pensar seriamente em ser apicultor. Sim. Você tendo local, você tem que ter alguns conhecimentos técnicos. Certo. Você tendo esses conhecimentos técnicos, você sobrevive da apicultura tranquilamente. O Antônio teve a oportunidade de conhecer algumas pessoas, né? Até bem humildes, que sobrevivem hoje da apicultura com dignidade. Claro que eles têm bem menos caixa do que deveriam ter, né, Antônio? Mas eles estão muito preparados, eles sabem o que é isso, eles sabem... Ele visitou eles a Piário. Eles têm potencial para aumentar muito. Exatamente. Precisa talvez melhorar a gestão ali da coisa, né? Não, eles vão ter aos que... pouquinhos eles estão se adaptando. Estão tendo mais, aumentando mais caixa, estão crescendo aos poucos. Então, assim, eu acredito que é uma das melhores rendas, porque você, tendo os conhecimentos técnicos, ela trabalha para você. Essa é a agricultura familiar, né, professora ali do Sorriso? Sim. Estão tendo a dignidade de ganhar sustento, comprar seu carrinho com o mel. E é a mesma coisa que a professora está fazendo com os índios, os nossos indígenas lá no Xingu. Eles não têm condições lá, né, professora? Quantos litros de gasolina gasta lá? 120 litros para você descer com aqueles barcos para baixo. 120 litros de gasolina para ir e para voltar, para comprar um remédio, alguma coisa. Caramba, é 2 tanques de carro, né? Aí vai o ecologista lá, né, professor? Ele fala assim, vocês têm que ficar aqui. Não só tem que ficar aqui, como o que foi dito para eles lá é absurdo, cara. As informações que foram passadas para aquelas pessoas, tanto na parte de negar que tinha doença. Imagina dizer que a abelha morria de friagem do rio, onde se viu uma conversa dessa? Eles não tinham o direito de fazer dobra de caixa. Porque diz que as abelhas, se fizesse dobra das caixas, elas iam se matar igual. Então, assim, as informações são terríveis. A professora ouve isso e fala, eu fiz um desabafo nas minhas redes sociais.
Eu fiz um desabafo, claro, sem nenhum tipo de rodeiro, sabe? Sim. Deixei muito claro nas minhas redes sociais que é um crime o que essas ONGs estão fazendo, é um absurdo. Citei quem paranoias que foi falado essa informação e errada, falei, né? não, inclusive não tenho um pingo de medo de colocar minha cara aqui e dizer que é um crime. Chegar ao ponto de dizer que se eles tirassem quadro de Zangão de dentro da caixa, o Ministério da Agricultura ia lá prender eles. Eita. Gente! Uma informação. Então Pois assim... Até parece que o pessoal não quer que os nossos irmãos indígenas tenham dignidade. Produzam. Pois é. Então, assim, se ela fala assim, professora, mas isso aqui, nós falasse isso para nós ia mandar. Sim, mas para eles, com as informações que eles têm, o conhecimento que eles têm, aquela informação era real. Pois é. Era real. Então, assim, a apicultura aqui em Sorriso, aqui na nossa região, ela está muito bem, pode investir. Eu acredito que o programa Vitamel está aí para as prefeituras da região também fazerem programas do mesmo tipo, dando incentivo ao pequeno produtor a ter o direito de ter suas caixas. Até tem acho que uns 3 apicultores aqui de Lucas que eu acabo dando assistência pelo telefone para eles. Então, assim, a apicultura é um ótimo negócio. Perfeito, é isso aí. Olha, professora, nós hoje aqui fizemos um trabalho aí eu não diria somente de esclarecimento, mas nós fizemos uma benesse, né, para as pessoas que nos ouvem. Você vai acompanhar nos cortes ao longo da semana. E olha, com certeza, comandante, o nosso trabalho é esse, né? Depois de cada programa sair melhor do que entrou. Sim. Né? O conhecimento que a professora compartilhou para nós aqui é valiosíssimo. Quero agradecer a presença por ter vindo, o comandante Antônio também. Eu vou passar a palavra para o comandante. Comandante, fique à vontade para fazer suas considerações, para a gente poder se encaminhar para o final. Eu só quero agradecer a oportunidade, Jorge, de trazer a professora aqui, né? Com muito custo, porque ela agora quer morar no Xingu, né? Parece que daqui a pouco nós vamos ver ela em Sorriso, né? Mas nós vamos ver se conseguimos trazer a professora para fazer pelo menos um curso aqui em Lucas, para, além de estar divulgando esse método recuo, estar dando uma aula aí aos nossos apicultores aqui de Lucas, e que se aumente o ânimo em criar abelhas aqui no nosso município. Com certeza, comandante. Obrigado por ter aceitado o convite. Professora Clarice, obrigado por ter vindo. Foi maravilhoso ouvi-la. Fique à vontade, por favor. Sou eu que agradeço. Estou te convidando para conhecer o Xingu. Nossa. Eu vi aquelas imagens, hoje o pessoal da produção mesmo olhou e falou, nossa, eu queria ir para esse lugar. Então, está convidado. Está convidado. Podemos entrar no Xingu, vamos ser muito bem recebidos lá. Não, ela está convidando toda a equipe. Toda a equipe. Não, eu estou perguntando se os índios bebem o chá ayahuasca lá. Né? Não, falar, a produção nossa é espiritualista, então, né? Tá. Não, eu acho que esses aí não, né? Não. Mas eu acredito que vocês vão amar tudo que vocês vão viver lá. Tenha certeza no que eu estou falando. Vai ser a maior experiência da vida de vocês. Está aberto o convite para me acompanharem até lá. Gratidão, professora. Tá bom? E também a nossa sociedade de Lucas do Rio Verde, nossos empresários. Se quiserem conhecer o projeto que a gente está aí fomentando, quiserem conhecer o Xingu, quiserem estar aí tendo a certeza de nós termos um berçário apícola, sintam-se à vontade de nos procurar. Bacana. Professora, quiser falar algum número de telefone, algum endereço, fica à vontade. Não, eu vou... A doutora Emanuele vai estar cuidando dessa parte, né? Certo. E eu acredito que não seja também muito difícil de entrar em contato comigo, tendo o comandante Antônio aqui. Pode entrar em contato com o Prosa, que a gente encaminha também, né? Também. Eu tenho certeza que você vai conhecer o Xingu conosco, né? Se Deus quiser, opa! O convite está feito. Gratidão. Filho.
Vamos formar um grande berçário apícola, vamos realmente cuidar do nosso futuro, enquanto pessoas ficam discutindo os probleminhas pequenininhos nossos. Não tenho medo desses problemas. Esses problemas eu já convivo com ele, com as abelhas, e não tem problema. Eu tenho medo da 5G. Eu tenho medo dessa internet mais avançada que está vindo aí. Então, assim, vamos ter o cuidado de ter um berçário. Caso realmente haja o DCC, que seria o colapso com as abelhas, né? Nós ter um futuro garantido. Sim. Porque hoje os problemas que nós enfrentamos, que seria poluição, isso ou aquilo, esses problemas nossas abelhas convivem tranquilamente. Mas eu temo o futuro, existem pesquisas seríssimas, como o Daniel Frabre, você vai procurar, ele é um pesquisador da Suíça, do Instituto Federal da Suíça, temos pesquisadores seríssimos da Índia, e assim, vários países nos alertando para esse colapso. Então, para estar atento a exatamente, isso, né? Vamos nos cuidar. Obrigado, foi um prazer. Perfeito. Nosso prosa, eu agradeço profundamente. Para nós é sempre uma satisfação poder ter alguém com conhecimento tão especial, importante, não só para geração de renda, né? Nós sabemos que o uso do mel vai não só alimentação, cosméticos, mas para a preservação do meio ambiente. Nós sabemos que isso é fundamental para as gerações futuras, né? Este programa foi um oferecimento de Weidson Cardoso Live e Filmes, eternizando seus melhores momentos. Você pode entrar em contato pelo 659-9901-5454. E obrigado a você que nos acompanhou. Mais este Ponto de Prosa. Semana que vem estaremos de volta, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Gratidão, até lá! Bacana, que fantástico, valeu mesmo, foi muito bom. Agora o convite é real. Nossa, eu vou mesmo. Comandante, tá lá, tá no fundo. Comandante foi pro Xingu, comandante? Não. Foi. Foi pra lá?